Na oração da coleta, essa primeira oração que o sacerdote faz no início da missa, se chama coleta porque ele diz oremos. No rito antigo ele fazia esse gesto, oremos, como que coletando o pedido, a súplica, os problemas, as dores, as dificuldades que vocês trazem para o altar. Ali a gente faz um tempo de silêncio para que cada um coloque no altar de Deus a sua intenção, o seu pedido, a sua necessidade. Hoje nessa oração, primeiro proclamou que Deus é bom. Deus é bom. É que eu sempre lembro daquele senhor muito simples do interior que dizia: Deus é bom e tem poder. Na sua bondade Ele dá tudo o que Ele tem. E Ele tem o poder para dar. Diferente de nós. Muitas vezes a gente quer dar alguma coisa, mas não tem poder para fazer. Alguns têm poder, mas não têm a bondade para dar ou doar ou ofertar. Então, no primeiro momento, hoje, nessa oração, nós proclamamos que Deus é bom. Depois nós pedimos a Ele: Senhor, inspirai-nos coisas boas, retas ações. E o que é mais interessante, o terceiro pedido: ajudai-nos a cumpri-la. Ajudai-nos a realizá-las. Dai-nos sabedoria, discernimento, força para realizar os bons propósitos que o Senhor nos inspira. É Deus falando na nossa consciência. E quais são os bons propósitos que hoje Deus nos ensina objetivamente nas leituras da liturgia da palavra? A belíssima expressão: eu quero misericórdia e não o sacrifício, lá do livro de Oséias, para ilustrar, para demonstrar, para falar, para nos dar uma boa compreensão, o que Jesus quer nos dizer, Ele já provara com a sua atitude. Era um grande profeta, filho de Deus, feito homem, Deus humanado, um homem cheio de virtude. Nele não encontramos nenhuma maldade, porque ele se fez semelhante ao homem em tudo menos no pecado. É o único, é a única pessoa, entre aspas, que teria o direito de atacar um pecador, de atacar uma pessoa que anda no erro, de atacar uma pessoa que faz o mal. Mas no entanto ele não ataca. Hoje ele passa na coletoria de impostos, lá estava sentado Mateus, e eles fazem questão de dizer, o publicano. Mateus recolhia os impostos, mas era um tributo muito extravagante, era um verdadeiro roubo, e oprimia o povo, para tirar aquele imposto do povo, para entregar a César, o poderoso da época, o César, imperador romano. Assim falavam que ele era um publicano, era o pior pecado para eles, porque os pobres, as viúvas, os indigentes, os sofredores, se produzisse alguma coisa, tinha que pagar aquele tributo, como nos tempos antigos, coloniais aqui na região do Muquem, quando recolhiam o ouro, o quíntuplo tinha que ser enviado à coroa de Portugal. E às vezes quem retirava esse ouro sofria, padecia, quase que agonizava, alguns até morriam. E era um sacrifício muito grande. E para tirar aquele quíntuplo ou aquele quinto para mandar para Portugal, que causava tanto sofrimento, na hora de pagar eles falavam, ainda tem os quintos dos infernos. A gente usa essa expressão, né? Vai para os quintos dos infernos. Não, quintos dos infernos era o tributo doloroso que se pagava à coroa imperial no tempo que recolhia muito ouro em toda essa região praticamente. Pois bem, Mateus era esse pecador que explorava, tinha toda uma vida de opulência, mas em cima de uma vida de exploração com impostos pesados. Isso aqui bate no rosto de quem é agiota e cobra juros abusivos, e que tem vida boa e cresce na vida pisando ou tirando alguma coisa que não se pertence. Não é vida abençoada. Existe um limite, É inconcebível
quando, por exemplo, no meio de tantos juros, de tantas coisas, eu tiro a casa de morada de um pai de família, de uma mãe de família, de muitos filhos. Isso se chama injustiça social e faz parte da doutrina social da igreja. Não entro nesse assunto mais profundamente, mas se no meio de vocês tiver alguém que mexe com isso, seja justo, peça sabedoria ao Espírito Santo. O que eu posso fazer? E não se vanglorie de ter sugado o tributo de outra pessoa de uma forma muito forte, porque Deus vai te cobrar de maneiras extraordinaríssimas que no futuro você não vai entender. Continuamos o pensamento. Mateus era um publicano, e Jesus passa agora com a visão de misericórdia, não de sacrifício, sem condenar ninguém. Vem, segue-me. E ele seguiu. E o Senhor entra na sua casa e senta-se à sua mesa para uma refeição, e vai chegando pecadores de todas as categorias, e de repente chega o sumo sacerdote, ou sei lá, um escriba, um fariseu, uma autoridade religiosa da época, e começa a contradizer-se em palavras, questionando os apóstolos, os discípulos. O seu mestre come com os pecadores. Ele se senta à mesa com o publicano. Ele não é pessoa boa, não. E o bom Deus que tudo sabe, Jesus que é Deus onisciente e conhece tudo, já leu o pensamento daqueles homens. Escuta aqui, meus senhores. Por acaso uma pessoa sadia precisa de médico? É o doente que precisa de médico. Eu não vim chamar o justo, o santo, porque esses já são meus, aqueles que de fato são justos, que de fato são santos. Esses já são meus, não como vocês, que se acham mais santos do que os outros, porque ocupam uma posição, um cargo religioso dentro do templo, ou à frente da comunidade, mas não tem misericórdia com ninguém. Pisa nos demais, humilham os demais. Vocês não são justos, vocês não são santos, mas o justo verdadeiro e o santo verdadeiro não precisa de conversão. Por isso eu vim e me sento com os pecadores, porque foi para salvar aquele que peca do seu pecado e consequentemente salvar a todos os pecadores. Entendam o que é misericórdia, não sacrifício. Às vezes em atos de piedades que são louváveis, que são estimulados pela igreja, que são motivados, espírito de sacrifício, espírito de renúncia, às vezes até um sacrifício no corpo, de fazer um jejum, um espírito de uma caminhada pesada que às vezes arranca a sola do sapato, do pé, que cria calo, que dá dor no corpo, às vezes dá até febre de tanta dor que a gente sente. Uma vez fiz uma caminhada assim, saindo da minha cidade até Trindade, quando era seminarista. No outro dia, mal consegui participar da missa, mas eu trazia no coração essa palavra de Jesus: eu quero misericórdia, não sacrifício. Sacrifício eu já tinha feito. Praticar obra de misericórdia no sentido de amar o Senhor, manifestando o meu amor por Ele, seria participar da Santa Missa e comungar. Isso sim é misericórdia. Isso sim é misericórdia. Mas se eu coloco esses sacrifícios acima de uma obra de misericórdia, de um ato de amor, Deus não acolhe esse sacrifício, porque o sacrifício que Deus mais ama é o sacrifício da imolação na cruz de Cristo, que foi o sacrifício de amor, de entrega por amor a Deus e amor a cada um de nós. Ontem na zona rural eu meditava com o povo e fazia a seguinte distinção: quantos de nós fazem um sacrifício, faz um sacrifício enorme para ir à Trindade, para ir ao Muquem? E às vezes é caminhando, às vezes de animal, às vezes de carro de boi em outras localidades. Mas mesmo indo de carro, existe um certo sacrifício. Mas porque não entendem o que é misericórdia nem sacrifício, fazem um sacrifício extremo, mas não vai à festa do Divino Pai Eterno.
Não vai à festa de Nossa Senhora da Abadia, vai à festa de Trindade, vai à festa do Muquem. Mas se vai desse jeito, só com sacrifício, sem amor, sem misericórdia, não pode dizer: eu vou à festa do Divino Pai Eterno, eu vou à festa de Nossa Senhora da Abadia. Para dizer que eu fui à festa de Nossa Senhora da Abadia, lá eu vou à procissão da penitência, lá eu vou participar de uma hora no cerco de Jericó, que normalmente é promovido. Lá eu vou fazer uma boa confissão, lá eu vou fazer uma boa comunhão ou tantas comunhões, lá eu vou participar do ofício de Nossa Senhora, porque eu fui lá para glorificar a Nossa Senhora, para buscar a bênção de Deus, para buscar a bênção de Deus. Mas às vezes eu vou lá, entro quando chego e depois só retorno ao santuário no dia de ir embora. E a farra o tempo todo, bagunça o tempo todo. Foi ao Muquem, não foi ver Nossa Senhora. Foi por causa do Muquem, não foi por causa de Nossa Senhora. Não foi. Da mesma forma lá em Trindade, eu vou lá, campo, alugo uma casa, fico por ali, mas às vezes não vou em nenhuma novena, nem de manhã nem à noite. Não visito o santuário, não faço uma obra de misericórdia levando uma oferta, uma ajuda para os mais pobres, os sofredores da vila. Não me confesso, não comungo, só fico na farra. Fui à festa da Trindade, mas não fui à festa do Divino Pai Eterno. Viver misericórdia e sacrifício, a misericórdia completa o sacrifício. Portanto, todo o sacrifício que eu faço para ir numa romaria, ele deve ser coroado com amor, com sacrifício de amor, participando das atividades religiosas. Isso manifesta o quanto Deus nos ama. E meus amados irmãos, amadas irmãs, Jesus nosso Senhor também nos dá um exemplo de como tratar quem peca, porque pecador todos nós somos. E quando a gente comete um pecado, conforme o pecado, mesmo que já cumprimos penitências diante de Deus, se é um pecado que é crime, mesmo se cometemos ou se cumprimos também a pena civil, a pessoa nunca vai perder o nome. Foi um criminoso, ele já matou. É um ladrão, ele já roubou. As pessoas não permitem conversão, mas Deus não nos olha assim, porque Ele distingue muito bem pecado de pecador. E se eu peço perdão do meu pecado, e se estou disposto a caminhar junto com o Senhor, Ele me perdoa e não me olha mais naquela condição. E nem eu posso deixar-me ser condicionado a um pecado que eu já cometi, já deixei, já até superei. Ontem alguém me perguntava assim pela manhã, mas simplesmente numa expressividade de autonomismo, ou até mesmo, diríamos assim, de arrogância, de prepotência, dessa santidade injusta que o Senhor fala no Evangelho. Depois que eu conversei com ele, eu até disse: ó, você vai me dar licença que eu vou usar isso como exemplo, porque encaixa no Evangelho de amanhã. Ele: tá bom, padre, não vou citar seu nome. Mas quando a pessoa chegou e fez uma pergunta assim, como faziam para Jesus, para poder derrubá-lo e se colocarem por cima, e perguntou: um homossexual vai para o inferno, padre? Me perguntou desse jeito: um homossexual vai para o inferno? Eu falei: olha, a resposta ela é muito complexa. É muito complexa. Porque pelo ato de ser, ninguém vai, porque todos nós somos pecadores. Mas pelo ato de fazer, talvez sim. Agora, na complexidade da distinção, eu disse no discurso teológico, na moralidade da igreja: olha, todo ato humano, todos os atos humanos. Ato humano significa aquilo que eu faço com conhecimento e consentimento. Isso é ato humano. Isso é ato humano. Quando a gente fala, eu preciso de um voluntário. O que é um voluntário? É alguém no meio de vocês que vai se levantar querendo e conhecendo o que eu vou pedir e sabe que vai conseguir fazer. Isso é um voluntário. A teologia moral da igreja, portanto, fala assim: olha, todo ato humano
que tem concurso do intelecto e da vontade, tem 2 critérios para ser analisado na moralidade esse ato. Primeiro, é um critério objetivo. O que é o critério objetivo? Lei, a lei. A lei é cega, ela é imparcial, ela fala, é assim, assado, cozido e frito, nada muda, é objetiva. E temos o critério subjetivo. O que é o critério subjetivo? É a consciência da pessoa, é a estrutura na qual ela foi concebida, é a estrutura na qual ela vive, foi criada, é a estrutura mais íntima de pensamento dela diante de Deus. Porque o Concílio Vaticano II, uma reunião de bispos que teve lá em Roma, de 1963 a 1965, 62, 65, lá, um documento chamado Luz dos Povos, Luz dos Gentios, ou Lumen Gentium, ele dizia assim: consciência é o santuário mais íntimo e mais sagrado, no qual eu estou sozinho com Deus, meu Criador, e Ele está comigo. Consciência é o critério subjetivo. Então agora eu começo a responder a sua pergunta. Objetivamente, conforme a lei moral da igreja, um homossexual vai para o inferno. Como o adúltero que põe chifre na mulher vai para o inferno. Como a mulher que põe chifre no marido vai para o inferno. Como aquela pessoa que compra e não paga vai para o inferno. Como aquele injusto que faz injustiça, pratica maldade, vai para o inferno. Como aquele que falta a missa à toa dia de domingo, vai para o inferno. Como aquele que não respeita a família, vai para o inferno. Como todas aquelas pessoas que têm maldade no coração, como fornicador, como masturbador, desculpa a expressão, como bestial, todos esses vão para o inferno, objetivamente, na lei. Agora, do subjetivo, na consciência, meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu não posso dizer para você que aquele homem que é adúltero vai para o inferno, que aquele homem que tem ou é denominado nessa categoria, vai para o inferno. Porque somente ele, na luta deles, nas circunstâncias deles, diante de Deus, eles podem julgar a si mesmo com Deus e saber, pelo amor que ele tem a Deus e pelo que ele faz, se ele vai para o inferno ou não. Não sou eu que posso dizer, por quê? Eu só posso usar critérios objetivos. Pela lei, sim. E que vale para mim também. Se eu não corresponder à minha vocação sacerdotal, eu vou para o inferno, objetivamente falando. Agora, subjetivamente falando, tem muitas coisas que envolvem. Vocês já observaram, quando vão confessar, às vezes o padre pergunta, quantas vezes? Teve alguma coisa que motivou? Tem alguma circunstância? Porque aquilo atenua a culpa. Aquilo atenua a culpa. Eu faço essa colocação porque às vezes nós não temos o mínimo de misericórdia com a pessoa que peca. Seja com aquele marido que traiu, com aquela esposa que traiu. Ela é uma adúltera, ele é um adúltero, ele é isso, ele é aquilo, ele é um ladrão, ele é um homicida. Meu Deus, você já pediu perdão, já se confessou, esqueça isso. É filho de Deus, está na busca da salvação. E depois, para aliviar o coração de tantas pessoas, de tanto sofrimento, nessa realidade, nessa situação, da categoria que eu manifestei aqui no começo, como eu pregava ontem na Santo Antônio, deixou muito claro, não é fazendo apologia, nem defendendo pecado de ninguém, e nem falando que está certo pelo amor de Deus. Mas é necessário que no coração nós tenhamos misericórdia, porque acompanhamos alguns jovens sobretudo, mas tem pessoas de idade também, que sofrem às vezes desse dilema interior do gênero, e é um sofrimento muito grande, até que se conhecem, se amam diante de Deus e se aceitam, para ter uma liberdade afetiva, sofrem demais. E só Deus e Ele para ser julgado e julgar na presença de Deus, na consciência. Não sou eu que vou julgar. Alguém vai dizer, mas como escolhe uma pouca vergonha dessa? Olha,
eu diria que práticas que atacam diretamente princípios de família tradicional, por exemplo. Práticas que atacam, chamando até de orgulho, ser isso ou ser aquilo. Deus não quer orgulho, Ele quer humildade. Mas, como uma vez alguém falou assim, como pode Ele escolher isso? Eu falei, Ele não escolheu. Isso não é opção. Isso não é opção. Pode, mas consegue. E o que falava comigo era um adúltero. Ele sempre se confessava, mas então por que o senhor não para de trair a sua mulher? Ah, é uma fraqueza, acho que eu sou não sei o que. Você, pois bem, e é da mesma forma, E, pelo amor de Deus, se tem algum problema, se é problema na sua família assim, aprenda a amar, distinguir pecado de pecador. Não jogue a criança fora com a água da bacia após o banho. Por quê? Ninguém está privado de ter um malfeitor dentro de casa, de ter um ladrão, de ter uma pessoa dependente química, de ter uma pessoa nessa realidade. Ninguém está. E o sofrimento é muito grande. Já está comprovado que a maioria dos suicídios da juventude está ligado a isso. Essa dor, essa angústia, essa bagunça no coração e na mente, essa dificuldade. E pelo medo e pelo receio, como um caso concreto que eu conheci, do qual o jovenzinho de 16 anos sofria um dilema interior muito grande, sofrendo com isso. Família santa, entre aspas, escutou o pai dizendo, numa rodinha de amigos, onde falava do assunto, e o pai falava, se o meu filho for isso, eu preciso ele morto, prefiro ele morto. Ele tirou a própria vida, mas antes deixou uma carta para o pai. Faço a vossa vontade, porque eu não conseguiria ser o que o senhor gostaria que eu fosse. Não tive força, já lutei, já fiz de tudo, etc. Não consigo. Tirou a própria vida, e o pai sofre com isso até hoje. Não rasga a carta, porque ele sabe a dor que o filho passou por preconceito. A outra mãe vem também. Às vezes eu não tenho papa na língua, me falta às vezes a caridade em alguns momentos. Porque a mãe vem desesperada porque o filho se apresenta nessa situação. Falei, por que esse desespero todo? Porque vai para o inferno. Falei, a preocupação é inferno ou é preconceito social da ditadura da hipocrisia? Ter distinções, conhecimento, saber o que é certo, o que é errado e lutar pelo certo, todos nós somos obrigados. Não, padre, é porque é pecado e vai para o inferno. Eu falei, então por que a senhora não se casa na igreja? A senhora vive amasiada sem ser casada e não tem impedimento? Vai para o inferno do mesmo jeito. Repito, não estou fazendo apologia de nenhum pecado. O que é apologia? Defendendo. Estou falando realidades objetivas. E não é para passar a mão na cabeça se vem atos extraordinários de pouca vergonha, isso é outra coisa. Desrespeito é outra coisa. Porque tanto o jovem, chamado normal, naturalmente falando, tanto o jovem ou a jovem nessa ou naquela realidade, tanto o homem casado, tanto o sacerdote, todos nós somos chamados a viver a castidade, o pudor, o respeito, essas coisas assim, então está certo uma mulher ficar esfregando na outra, no meio dos outros, não está certo nem um homem esfregar na mulher diante do pai e da mãe, que é falta de respeito. Agora, tornar o que é extraordinário como se fosse ordinário, isso não está certo. A humildade deve bater no coração e levar o quê? A ter uma situação objetiva de confiança no amor de Deus, de luta pela santidade, pelo respeito e pela personalidade, pelo caráter bem formado. Não é porque dentro de mim eu tenho essa situação, eu me baseio nisso, e externamente eu não tenho caráter, eu não tenho personalidade. Como aquele pai que dizia, como pode escolher? Eu falei, isso não é escolha. Porque se fosse escolha, eles seriam as pessoas mais burras do mundo. E na realidade, a maioria não é. São pessoas muito inteligentes, educadas, sensíveis com família, sensíveis de trabalho, circunspectos.
Mas, se fosse liberdade, seriam as pessoas mais burras do mundo. Porque só um burro escolheria uma situação de vida na qual seria perseguido, humilhado, ultrajado, preconceituado e discriminado. Só uma pessoa burra escolheria isso. Por isso que não pode ser escolha. Termino dizendo, mais uma vez, não é apologia, mas é para o papai e a mamãe, para o irmão e para a irmã, que às vezes tem esse dilema consigo dentro de casa. Como lidar com as coisas? Distinga o pecado do pecador, como disse Santo Agostinho. E o princípio que mais deve orientar, depois desse dado por Jesus, misericórdia não sacrifício, é aquele de São Paulo: quem está de pé, cuidado para não cair, porque não tem pecado maior que alguém cometeu que eu não venha cometer, que eu não venha cometer. Essa é a expressividade. E o Santo Agostinho dizia: devem amar o pecador e odiar o pecado. Amem o errante e odeiem o erro. É o que Deus pede de nós, amados irmãos e irmãs. E hoje eu toquei nesse assunto porque são muitas dores que existem no meio de vocês, das famílias de vocês, da sociedade, desse confronto que as pessoas não sabem como fazer e que às vezes a escolha é: ou eu tiro a minha vida, ou eu caio no sofrimento de tantas outras perseguições. Essa é a realidade. Busquemos sempre a misericórdia de Deus. Agora, a obstinação na maldade, prática na maldade, com falta de pudor, de respeito, etc., já elencamos. Tanto para essa ou para aquela categoria, isso não é aceito por ninguém, por ninguém. Que Deus nosso Senhor nos ajude a vivermos a cada dia a nossa santidade pessoal, a nossa justiça, sabendo o que é certo e o que é errado, como já rezamos. E o Senhor nos dando força para praticar o que é certo e não o que é errado.